Olá, aqui é Caipira Bushcraft. Vamos para o nosso papo reto de hoje? No nosso papo reto, eu gostaria de pensar sobre bushcraft e posicionamento ideológico e ambiental. Para a gente pensar sobre isso, primeiro eu queria fazer uma pergunta para você. O que é bushcraft? Bushcraft, esse nome esquisito, esse nome um tanto quanto americanizado, significa o conjunto de práticas mateiras, as artes mateiras, aquilo que a gente desenvolve em campo, que a gente pratica quando vai acampar, quando a gente vai andar pelo mato, quando a gente vai fazer um day hike, quando a gente vai fazer uma caminhada em região rural. Não é? Quando a gente precisa sobreviver no mato, quando a gente quer estar em presença da natureza. Isso é bushcraft. Todas as práticas de todas as nações, de todas as culturas mais diferentes, do passado e as de hoje em dia. Todas as muitas técnicas que a gente aprende com as diferentes pessoas e grupos de pessoas, tudo isso é bushcraft. Desde aquele mateiro lá no Cafundó das Minas Gerais, até o indígena da Amazônia, até os bushcrafters do Canadá ou dos Estados Unidos ou da Europa ou do mundo nórdico, né? O bushcraft é o conjunto de técnicas e práticas que a gente desenvolve no contato com a natureza para poder estar em natureza, sobrevivendo na natureza e se integrando à natureza. Mas você já parou para pensar do que resulta o bushcraft? Qual é o significado do bushcraft? Para você, o bushcraft pode ser um lazer. Para você, o bushcraft pode ser um dia feliz, uma tarde feliz no campo. Para muitos pode ser um ganha-pão produzindo vídeos. Para tantos outros pode ser um trabalho de ir para o campo, fazer uma prospecção, fazer um mapeamento ou simplesmente uma aventura no fim de semana. Para mim, bushcraft significa um aprendizado que nos leva à integração e à diversidade. Por que integração? Porque quando a gente reúne diferentes técnicas de estar no mato, diferentes técnicas de sobrevivência, diferentes técnicas de conhecimento do mato, de diferentes culturas, a gente se integra a uma rede de conhecimentos, das mais primitivas às mais contemporâneas, as mais diversas culturas. Assim como a gente se integra com a natureza, com o meio ambiente e com a preservação do meio ambiente. Do mesmo modo, a gente aprende sobre diversidade, a diversidade dos seres, das espécies vegetais, das espécies animais e como também a diversidade dos seres no seu ambiente natural ou do ser humano no meio ambiente. Como uma tribo indígena sobrevive no meio ambiente, como os mateiros da região do interior de São Paulo vivem no meio ambiente, que práticas religiosas, culturais, folclóricas, étnicas resultam, não é, deste convívio com o meio ambiente. Isso tudo não é o bushcraft, mas é no trato com o bushcraft das artes mateiras que a gente vai entrar em contato com esse universo. Daí que para mim o bushcraft nos possibilita uma questão ambiental, uma questão educacional e, no meu modo de ver, de uma educação para o futuro. Por que para o futuro? Porque é esse tipo de educação que vai garantir o nosso bem-estar em sociedade. Veja que o bushcraft é um conjunto de conhecimentos que nos possibilita a integração com a diversidade do meio ambiente. Então, é uma proposta pedagógica, é uma das muitas técnicas que nos convida a desenvolver um aprendizado. E esse aprendizado é o aprendizado do futuro. É esse aprendizado que vai nos garantir a maior sobrevivência e permanência no planeta Terra. Veja a nossa crise atual. Estamos vivendo por uma crise de pandemia, por uma questão viral no mundo todo hoje. Você já reparou que a crise que nós estamos vivendo é uma crise de questões ambientais? Você já parou para pensar que a nossa pandemia viral se dá justamente por conta de um gigante desequilíbrio com o meio ambiente? Na verdade, é justamente pelo desmatamento,
e pela nossa relação predatória com o meio ambiente que a gente tem proporcionalmente o crescimento de espécies animais que favorecem o contágio com essas novas cepas virais. Achou complicado esse raciocínio? É um pouco, mas tem uma galera muito legal que vai te ajudar a entender, que é a turma do Meteoro Brasil. Né? O canal Meteoro Brasil aqui do YouTube tem 2 vídeos muito sensacionais sobre o tema, falando sobre o desmatamento, né, e como a questão do impacto ambiental favorece a propagação de determinados vírus. Eu vou deixar aqui fixado nos comentários, não é, esses 2 vídeos do canal Meteoro e que com certeza vão explicar muito melhor do que eu essa situação. Mas então o problema que estamos vivendo é um problema da ordem ambiental, com certeza. Mas qual a saída? No meu modo de ver, as saídas são sempre saídas que levam em conta a educação e a consciência ambiental. Por isso eu trago aqui hoje um livro muito legal, chamado 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro, de um antropólogo chamado Edgar Morin. Vou deixar fixado aqui nos comentários um link para você baixar de graça esse livro em PDF. Edgar Morin é um antropólogo francês muito interessante que, a convite da ONU, né, da Unesco, produz um material, um conjunto de reflexões, uma filosofia da pedagogia, de conhecimentos que deveríamos ter para a prosperidade do ser humano, da espécie humana. E ele conclui que é fundamental para o ser humano que ele se torne um cidadão da Terra. Muito que bem. Eu vou ler um pedacinho aqui para vocês. Por isso, a educação deveria mostrar e ilustrar o destino multifacetado do humano, o destino da espécie humana, o destino individual, o destino social, o destino histórico, todos entrelaçados e inseparáveis. Assim, uma das vocações essenciais da educação do futuro será o exame e o estudo da complexidade humana. Conduziria à tomada de conhecimento, por conseguinte, de consciência da condição comum a todos os humanos e da muito rica e necessária diversidade dos indivíduos, dos povos, das culturas, sobre nosso enraizamento como cidadãos da Terra. Olha só, eu vou fazer até um remendo aqui. Veja, eu vou começar a frase com o bushcraft nos possibilita uma educação que nos leva. E daí eu vou começar a ler o último trechinho que eu li do Morin. Olha que interessante. O bushcraft nos possibilita uma educação que nos leva à tomada de conhecimento, por conseguinte, de consciência da condição comum a todos os humanos e da muito rica e necessária diversidade dos indivíduos, dos povos, das culturas, sobre nosso enraizamento como cidadãos da Terra. Cidadãos da Terra. Para mim, o bushcraft é um conhecimento que possibilita com que nós venhamos a nos tornar cidadãos da Terra. Ser um cidadão da Terra é se tornar um ser de consciência ambiental. Mais do que isso, ser um cidadão da Terra, o homem, a mulher se tornarem cidadãos da Terra, implica em nos tornarmos cada vez mais seres com consciência social, consciência ambiental e senso de solidariedade. Mais que isso também, a capacidade de convivermos na diversidade entre pessoas e espécies. Solidariedade, consciência ambiental, vida em comunidade, capacidade de convívio com as diferenças. Ou seja, a gente aprender a viver diante da natureza, na cidadania de natureza, a gente tem que também aprender a se tornar seres mais solidários, seres mais comunitários, compartilhando valores e, obviamente, respeitando as diferenças. Pois é, hoje, no Brasil, a gente pensar em solidariedade, em senso de comunidade, em consciência ambiental, todos esses valores são valores à esquerda.
São valores tidos como progressistas. Mas o que isso quer dizer na prática? Na prática, isso quer dizer que as saídas que nós podemos ter para a crise hoje são saídas coletivas, são saídas por meio da solidariedade, do compartilhamento. Veja, nós temos como saída a ciência. A ciência é um conhecimento coletivo, é um conhecimento de grupo. Um só cientista não faz ciência. A voz da ciência é a voz de uma coletividade de cientistas, trabalhando juntos, trabalhando às vezes até de modo mais competitivo, mas dialogando entre si, compartilhando conhecimento para produzir um conhecimento maior, válido para todos. Veja, se tornar um cidadão da Terra implica em nos termos uma consciência do nosso ambiente. O ambiente sendo o meio ambiente, a natureza, mas também a nossa própria sociedade. Pois é, o que isso quer dizer então? Quer dizer que para mim, eu, Fábio, do Caipira Bushcraft, o Bushcraft é uma experiência que nos leva a uma prática pedagógica, que nos conduz à solidariedade, à esquerda, ao pensamento progressista. Então agora a gente tem que ser fã desse ou daquele partido, gostar dessa ou daquela pessoa. Não. Na verdade, nós temos propostas, gostamos de determinadas propostas e precisamos cada vez mais sempre estar encontrando, buscando políticos, uma classe política que atenda esse nosso pressuposto ideológico. E mais, os políticos precisam honrar, não é, os contratos ideológicos que assumiram. Óbvio, muitas vezes nos decepcionamos, com certeza. Quantas vezes nos decepcionamos com partidos, nos decepcionamos com políticos, mas o importante é a gente ter em mente que o objetivo é um bem maior. O objetivo é conquistar essa cidadania ambiental, essa cidadania da terra. E daí nos cabe mais do que escolher políticos, cabe cobrar os políticos e mais ajudar, inclusive a classe política, a produzir conhecimentos e técnicas que nos conduzam a essa solidariedade. É preciso pensar o meio ambiente de modo mais complexo. A vida do ser humano nas cidades, quando desregulada e em desarmonia, possibilita uma relação desarmônica com o meio ambiente. Por vezes, as sociedades em desigualdade social e econômica geram mais desperdício, geram mais lixo e, por vezes, mais ocupação desordenada e esse tipo de relação social que vai ter uma grande implicação com a sociedade. Para mim, pensar o Bushcraft é pensar profundamente a relação do homem com a natureza. Logo, na minha maneira de pensar, a saída é a saída à esquerda, progressista. E para você, qual é seu posicionamento político ideológico? Eu queria convidar para responder essa minha tag e convidar outros amigos. O amigo Paulo Momento, do canal Paulo Momento, grande bushcrafter, um artista da edição, né, e das artes mateiras, um sujeito sensacional, uma capacidade criativa única. Abraço ao Paulo Momento, fica o desafio. Queria convidar também o amigo Rodrigo Freitas, não é, lá do Rio de Janeiro. O Rodrigo está estudando biologia, é um cara muito competente e tem um trabalho lindo de catalogação de espécies da Mata Atlântica, é um trabalho sensacional, acompanhe ambos no Instagram. E também queria marcar um amigo que não é do YouTube, não está no YouTube, mas está no Instagram e é um cara muito legal e tenho certeza que vai gostar de pensar essas questões. Queria marcar aqui meu amigo Vui Guimarães. Bom, isso é o que eu penso. E você? Deixa os comentários, deixa o like, deixa o dislike, acompanhe o canal, deixa a sua opinião aqui embaixo e, por favor, deixa com educação, porque eu tenho certeza que papai e mamãe te educou muito bem. Aquele abraço, Caipira Bushcraft. Tamo junto.